Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre o continente europeu, certo? A Europa, né? A Europa que, seguindo o critério histórico-cultural, é considerado um continente, seguindo o critério geológico, é considerado apenas uma parte do continente eurasiático, certo? A Europa, né, conhecido como o Velho Mundo, na Europa foi o berço da civilização ocidental, né, onde surgem as características, essa ideia de progresso e essa ideia de dominação do mundo e espalhando as características da cultura ocidental em várias partes do mundo a partir das grandes navegações e influenciando, né, várias culturas, influenciando vários costumes em vários lugares, certo? Então hoje vamos conhecer um pouco sobre o continente europeu. A Europa, do ponto de vista geológico, ela é considerada apenas uma península da Ásia, porque, pessoal, de acordo com o critério geológico, um continente é uma grande extensão de terra cercada por água. E se a gente analisar, né, Europa e Ásia, eles formam um só bloco continental. Alguns outros autores também dizem que a África também integra a esse bloco continental, formando um só continente, certo? Então, a Europa seria apenas uma extensão desse grande bloco continental, seria apenas uma península, né? O que é uma península? Uma península é quando o continente avança sobre o oceano. Ele é cercado por água por dois lados, por três lados, apenas um que liga ao restante do continente, certo? Então, no critério geológico, a Europa seria apenas essa parte desse grande bloco continental. Só que do ponto de vista histórico-cultural, a Europa é um continente considerado um continente, porque nessa parte aqui se desenvolveu uma cultura e uma história diferente dessa outra parte, certo? Então, seguindo o critério histórico-cultural, a Europa é um continente, assim como a Ásia é um continente e a África também, certo? Do ponto de vista histórico-social, né, a Europa desenvolveu sua própria cultura, sua cultura própria, o alfabeto latim, né, que influenciou vários países do continente europeu. Lembrando que o continente europeu ele é formado por vários países, certo? A Europa não é um país, a Europa é um continente formado por vários países, certo? Nós temos a língua latim, que dela derivou vários outros idiomas, como o português, o espanhol, por exemplo, certo? E nós temos como as principais religiões que expandiu pela Europa, a judaico e o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo, certo? Foi na Europa onde se desenvolveu essa ideia de progresso e de desenvolvimento material, certo? Então, outros povos, outras civilizações que tiveram várias técnicas avançadas, como na navegação, em outros elementos, mas não tiveram essa ideia de progresso como o europeu teve, o povo europeu teve. Então, a partir dessa ideia de progresso, na Europa, inicia-se a expansão marítimo-comercial. Nesse período de expansão marítimo-comercial, teve a colonização da América, depois iniciou um processo de industrialização, né? Foi na Europa onde teve a primeira revolução industrial, né? Trazendo inovações aí no processo produtivo. Na Europa onde teve início o sistema capitalista, que hoje é um sistema dominante no mundo, e foi na Europa a ideia de unificação do mundo, né? Foi na Europa onde surge a globalização, certo? Então aqui, trazendo para vocês aqui o mapa do continente europeu, como eu falei, é formado por vários países, e o seu litoral ele é todo recortado, né? No litoral é formado por várias penínsulas, né? Como, por exemplo, aqui a Península Ibérica, a Península Itálica. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, está localizado entre as zonas temperadas e a zona polar fria, certo? É a localização do continente europeu.
existe, além do Oceano Atlântico que banha, existem vários mares abertos, né, que banham o litoral aqui europeu. Tem exemplos de mar interior, como o mar Mediterrâneo. O mar interior é aquele que tem um contato com o oceano, certo? E tem vários mares fechados, né, como o Mar Cáspio, o Mar Negro, né, que são mar que não tem contato com o oceano, certo? Está no interior do continente. A principal fronteira natural que destaca aqui, que divide a Europa da Ásia, é os Montes Urais, certo? Ele é a principal fronteira natural, certo? Que divide o continente europeu do continente asiático, certo? Que, como eu já tinha explicado anteriormente, do ponto de vista geológico, vocês sabem que Europa e Ásia formam um só bloco continental, certo? O que vai separar é o Montes Urais, né? E os outros mares aqui. Mas a principal fronteira natural são os Montes Urais. Destaca aqui dois países, né, como a Rússia, que ela está nos dois continentes, tanto na Ásia como na Europa, e a Turquia, que também está em dois continentes, tanto na Europa quanto na Ásia. Sobre o relevo, né, o relevo dos aspectos físicos naturais do continente europeu, eu vou dar mais ênfase aqui ao relevo, certo? Então, o relevo, ele é caracterizado por três grupos, o relevo europeu. Tem os planaltos ou maciços antigos, né, que são aquelas formações de relevo mais antigas, certo? Por serem mais antigas, são mais desgastadas pelos processos erosivos, porque está mais tempo à exposição dos agentes erosivos, né? Então, destacam aqui essas montanhas muito antigas, que está localizada no centro-norte e no leste do continente, como, por exemplo, os Montes Urais. Né? Os Montes Urais que têm sua importância, né, por ser o principal divisor entre o continente europeu e o asiático. Tem também as planícies centrais. Né? O que são planícies? Planícies são áreas onde tem acúmulo de sedimento. Né? Então, o próprio nome já diz, né? Planícies centrais, está localizado na região central, e possui grande extensão e solos muito férteis, né? Mas lá na frente a gente vai entender que essas características das planícies faz com que tenha mais fixação de pessoas nesses locais. E cordilheiras recentes, né? Ou os dobramentos modernos, como são chamados, né? Que são essas montanhas jovens, por elas ser mais recentes do que os maciços antigos, elas são mais altas. É onde está as maiores altitudes do continente europeu, como por exemplo, né, os Pirineus, os Cárpatos, os Alpes, os Balcãs, entre outros, certo? Trazendo o mapa aqui com destaque para o relevo, né? Vocês observam aqui, né? Essa parte aqui mais verde, né? Essa parte aqui são as planícies centrais, certo? Então as planícies centrais, né, que está localizado na parte mais central da Europa, certo? Nós temos os maciços antigos, né, os dobramentos antigos, que são os planaltos, ou maciços antigos. E nós destacamos aqui também, nessa parte mais elevada, como vocês estão vendo aqui, são as montanhas recentes, né, os dobramentos modernos. E outra característica física da Europa é que o seu litoral é todo recortado, irregular, com várias penínsulas, como eu já tinha falado, arquipélagos, né, como vocês estão vendo aqui, o arquipélago aqui que forma a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda, e também vários mares, né, tanto os mares interiores como o mar fechado. Uma imagem aqui dos Montes Urais, né, um exemplo de montanhas antigas, né, de maciços antigos. Outro exemplo aqui, os Alpes escandinavos, né, localizado na Suécia, fronteira com a Noruega. Aqui é um exemplo de montanha recente, né, montanha jovem, um dobramento recente, né, onde tem as maiores altitudes, certo? Mais uma foto aqui dos Alpes, né, esses Alpes aqui localizados na Áustria, certo? E aqui os Pirineus, na França, também é uma montanha recente. Você observa pela altitude, né, elevada altitude.
Outra característica do continente europeu é que nós encontramos também depressões absolutas, né? O que são depressões absolutas? Depressões absolutas são terras que estão abaixo do nível do mar, certo? Então, por exemplo, a Holanda, né, nos países, próprio nome Países Baixos, né, um exemplo de depressão absoluta, e no Mar Cáspio. Fiord é essa forma de relevo interessante que tem muito na Europa, certo? Fiordes são profundos corredores que foram cavados pela erosão glacial e posteriormente rebaixado, o que provocou a invasão das águas do mar. Então, quando a erosão glacial ela escava essa parte e depois ocorre a invasão da água do mar, aí chama de fiord, né? Um lugar muito bonito e que atrai muitos turistas e visitantes, né? Aí, pessoal, por último aqui, né, eu destaco que essa imagem, né, essa imagem aqui mostra a distribuição da população pelo continente europeu, e é para vocês entenderem um pouco entre a relação entre os relevos e a distribuição da população. Lembrando que além do relevo, tem outros fatores, né, como o clima, que também vai influenciar nessa distribuição da população. Mas o que eu queria que vocês observassem. Lembra lá do mapa anterior, né, o mapa das formas de relevo, né? Então, observem aqui onde estão as maiores altitudes, né, do continente europeu. Observem onde está a planície. Eu falei para vocês, né, que a planície, ela é localizada na região central e possui solos muito férteis. Além de ter solos férteis, vai ter uma grande disponibilidade de água, né? Então, vocês observam que quanto mais próximo do marrom aqui, né, maior a concentração de pessoas. E essas concentrações de pessoas estão justamente nas planícies, certo? Então, o relevo condiciona, né, a distribuição das pessoas, da população pelo continente europeu, certo? Porque nas partes mais elevadas do continente europeu, não vai ter uma grande concentração de pessoas, como vocês estão vendo aqui, em virtude de dificultar a fixação de pessoas nas áreas montanhosas, nas áreas mais elevadas. Além de dificultar essa fixação pelo terreno, né? O terreno ser elevado, ser inclinado, tem também a questão da água, né? A água não está disponível no topo das montanhas. Ela pode até estar lá no topo das montanhas, mas em forma de gelo, de neve. A água doce, líquida, disponível, ela vai estar concentrada justamente nas partes mais baixas, nas planícies, certo? Então, isso faz com que as pessoas, elas se concentrem mais nas planícies, certo? Por essa disponibilidade de água e também as terras férteis facilitar o desenvolvimento da agricultura, né? O desenvolvimento do cultivo. Além disso, lembrando que a Europa é um continente altamente industrializado, as planícies vai facilitar o transporte de mercadoria através dos rios, certo? E também as estradas, as ferrovias que são construídas, lembrando que em locais planos é mais fácil o acesso do que em locais montanhosos, ok? As planícies que ficam aqui mais ao norte da Europa não tem uma grande fixação de pessoas, porque aqui já é outro fator. Planície, é uma área plana, mas é um clima extremamente frio, certo? Rigoroso. Então, o clima também vai dificultar, certo? Então, essa é nossa aula, né? A nossa revisão sobre o continente europeu e seus aspectos físicos naturais, com destaque o relevo, certo? Então, até a próxima aula. Saudações e tenham todos um bom dia.